Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma análise profunda de uma passagem que, olha, é bem curta, mas o impacto é gigantesco. João, capítulo 12, versículos 9 a 11. É uma passagem fascinante. O cenário é logo depois de um dos milagres mais incríveis de Jesus, a ressurreição de Lázaro. A gente podia esperar, sei lá, uma celebração, festa, né? Exato. Mas o que acontece é o completo oposto. O que surge dali é uma conspiração. E não só para matar Jesus. Eles decidem que precisam matar também a prova viva do milagre, o próprio Lázaro. É um ponto de virada muito sombrio na narrativa. E é isso que a gente vai tentar entender aqui. Usando vários comentários como guia, vamos explorar por que o milagre, um ato de vida, gerou um plano de morte tão deliberado. Quais eram as motivações, as forças em jogo ali, né? Exato. Vamos mergulhar juntos nisso. Vamos lá. Para a gente começar, vamos situar todo mundo onde estamos. Jesus está em Betânia. É uma aldeia pequena, bem perto de Jerusalém. A poucos quilômetros. E o momento é crucial. A Páscoa está chegando. O que significa que Jerusalém está lotada. Peregrinos por toda parte. O clima, imagino, era de muita expectativa, tanto religiosa quanto política. Com certeza. E nesse ambiente já tenso, uma notícia se espalha como fogo. A de que Jesus estava de volta? Isso. Jesus, o homem que ressuscitou Lázaro, está na cidade. E mais, Lázaro está com ele. Isso atrai o que o texto chama de uma grande multidão dos judeus. E essa multidão, o que levava essas pessoas até lá? Era só por causa de Jesus ou tinha algo mais? Olha, a motivação parece ser dupla, e esse é um ponto bem importante. As pessoas iam, claro, para ver Jesus, mas a curiosidade em volta de Lázaro era imensa. Imagino que sim. Pensa bem, a chance de ver com os próprios olhos um homem que esteve morto, sepultado por 4 dias. Era uma atração, assim, irresistível. Quase como um espetáculo, então. Uma curiosidade um pouco mórbida, talvez. Em parte, talvez sim, mas as fontes que a gente tem sugerem algo um pouco mais profundo. Comentaristas como o Matthew Henry, por exemplo, falam muito dessa curiosidade. Certo. Mas outros, como o D.A. Carson, observam que, para muitas daquelas pessoas, aquilo foi o gatilho para uma fé que estava nascendo. Ver Lázaro era ver a prova, sabe? A prova inegável do poder de Jesus. Entendi. Mas o Carson também faz um alerta importante, né? Que uma fé baseada só em sinais, em milagres, às vezes é uma fé que ainda precisa amadurecer. Então o que a gente tem ali é uma mistura fascinante. Curiosidade humana e um despertar de fé. Exatamente. Ok. Então, de um lado a gente tem essa multidão, agitada, curiosa, até esperançosa. E é bem nesse ponto que a história dá uma virada de 180 graus. Enquanto o povo se aproxima, os principais sacerdotes, a elite religiosa, eles se reúnem com um objetivo terrível. Decidem que Lázaro precisa morrer. De novo. É chocante, né? E a pergunta por quê nos leva para o centro de todo o conflito. A resposta não é simples. É uma teia de motivações. Vamos tentar desenrolar essa teia. Qual seria, segundo as fontes, o motivo mais imediato? O mais óbvio? O motivo mais imediato, sem dúvida, é poder. O versículo 11 é claríssimo. Diz que muitos dos judeus, por causa dele, se afastavam e criam em Jesus. Ou seja, Lázaro, só por estar ali, vivo, andando por Betânia, estava causando uma migração de fé. Exato. As pessoas estavam abandonando a liderança religiosa tradicional para seguir Jesus. Então, era uma questão de popularidade e de influência. Eles estavam com medo de perder o controle da narrativa, de se tornarem relevantes. Precisamente, a Bíblia de Genebra aponta direto para essa perda de popularidade. Cada pessoa que ia ver Lázaro e passava a crer em Jesus era uma pessoa a menos sob a influência deles. Eles estavam perdendo a autoridade. Exato. O controle sobre o povo. E para líderes que baseiam sua identidade nesse controle, isso é uma ameaça existencial. Mas me parece que era mais do que uma briga por seguidores. Tinha algo mais profundo ali, quase uma provocação às crenças mais fundamentais deles. Sim, aqui a gente toca no nervo exposto da situação. A elite sacerdotal em Jerusalém era dominada por um grupo, os saduceus. Certo. E a principal crença que os definia, teologicamente, era a negação da ressurreição. Eles não acreditavam em vida após a morte, anjos, nada disso.
Um homem que todo mundo sabia que estava morto e agora está vivo, jantando com Jesus. Exato. Imagina o que a presença de Lázaro fazia com a credibilidade deles. Ele era literalmente a prova ambulante de que a teologia central dos saduceus estava errada. Nossa! E vários comentaristas usam uma linguagem muito forte para descrever isso. Hernandes Dias Lopes diz que Lázaro era um sermão poderoso e irrefutável. O comentário Beacon diz que ele ridicularizava a doutrina deles. Ele não precisava nem falar. Não precisava dizer uma palavra. A existência dele já era um ataque direto ao fundamento do poder dos saduceus. Que ideia impressionante. A simples presença dele era uma espécie de guerra teológica silenciosa. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Ele era a evidência que eles não podiam negar. E qual é a solução? Eliminar a evidência. Motivação que é bem mais pragmática. Política e dinheiro. Como assim? Esse é um ponto fascinante, que aparece em várias análises. Essa não era só uma briga religiosa, entende? Tinha a ver com poder e estabilidade. Certo. Os saduceus eram uma aristocracia, a elite que colaborava com o Império Romano. Eles mantinham a paz na província e, em troca, Roma garantia os privilégios deles, a riqueza, o status. Entendi. Eles eram os donos do poder com um acordo bem estabelecido com Roma. Isso. E qualquer coisa que parecesse agitação popular como a fama crescente de Jesus era vista como uma ameaça gravíssima. Uma multidão seguindo um suposto Messias. Exato. Isso poderia ser interpretado por Roma como o começo de uma rebelião, e uma rebelião levaria a uma intervenção militar romana que significaria o fim do acordo confortável deles. O medo era perder o status, o conforto. O dinheiro. Lázaro era o combustível que alimentava a popularidade de Jesus, tornando-o aos olhos deles perigosamente popular. Mas, tentando entender o lado deles por um momento, se alguém fosse um líder tentando manter a paz sobre uma ocupação romana e aparecesse uma figura fazendo milagres, atraindo multidões, não seria um medo legítimo de que isso pudesse acabar mal para todo mundo? É uma pergunta justa. E com certeza o medo de uma retaliação romana era real. O problema não é o medo em si, mas a resposta a esse medo. Certo. Em vez de investigar a verdade, de considerar que algo divino estava de fato acontecendo, a resposta deles foi puramente pragmática e de autopreservação. Precisamos silenciar isso a qualquer custo para manter o nosso sistema. Basicamente, sim. O que nos leva à última e talvez mais sombria motivação de todas. Que seria? Cálculo político frio apenas. As fontes mostram que foi uma reação visceral. A Bíblia Aplicação Pessoal destaca que essa recusa deles em se abrir para o milagre causou uma degradação moral ainda maior. Em vez de maravilhamento, eles sentiram ódio. Em vez de fé, planejaram um assassinato. Então, no fundo, o que essas fontes estão nos dizendo é que o milagre não criou a incredulidade deles. Ele só revelou a hostilidade que já estava lá. Essa é uma síntese perfeita. Lázaro vivo não era o problema. Era o espelho que os forçava a encarar o que eles já eram. Exatamente. O João Calvino, por exemplo, ele não mede palavras. Ele descreve a reação deles como uma insana fúria, uma perversidade que beira um estupor de Satanás. Nossa, que forte. É uma recusa deliberada, consciente de aceitar um fato porque as implicações daquele fato são intoleráveis para eles. E no centro de toda essa fúria está a figura quieta de Lázaro. O testemunho silencioso. Ele não faz nada, não diz nada, ele simplesmente é. E esse é o ponto mais eloquente de todos. Matthew Henry diz que o silêncio de Lázaro era o seu argumento mais poderoso. Sua simples presença confirmava tudo o que Jesus dizia. E por isso ele se tornou um alvo. Por isso, William MacDonald faz uma observação que ecoa até hoje. Aqueles que, como Lázaro, conduzem outros a Jesus, frequentemente se tornam alvos de perseguição. O testemunho de Lázaro era sua própria vida resgatada. É impressionante pensar como a mesma evidência, o mesmo homem vivo, pode levar uma pessoa à fé e outra ao ódio. Isso me faz pensar como isso se aplica a nós hoje. Essa é a aplicação central, né? O que os comentaristas extraem dessa passagem. A gente vê a humanidade dividida em duas reações opostas diante da mesma verdade. De um lado, a multidão. Isso. Para muitos deles, ver Lázaro foi o momento de abandonar as antigas crenças e colocar a fé em Cristo. A evidência os conduziu à fé.
Foi um convite. E do outro lado, os líderes. Do outro lado, o endurecimento. Para eles, a mesma evidência provocou ódio. A Bíblia Aplicação Pessoal faz uma advertência muito séria aqui. Qual? Ela observa que a recusa em se arrepender não deixa a pessoa neutra, leva a pecados ainda maiores. A reação deles não foi racional. O pecado, como diz a Bíblia NAA, produz ações irracionais. E planejar matar um homem que acabou de ser ressuscitado não é nada lógico? De forma alguma. É uma ação de um coração que se fechou completamente. É como aquela imagem. A mesma luz do sol que derrete a cera endurece o barro. Uma analogia perfeita. A mesma verdade que abriu o coração da multidão petrificou o coração dos líderes. Incrível. E o comentário de Warren Wiersbe nos convida a usar essa história como um espelho para o nosso próprio coração. De que forma? Quando nos deparamos com as obras de Deus, com uma verdade que desafia nosso conforto, nossos preconceitos, nossos interesses, qual é a nossa reação? É de alegria, de abertura? Ou permitimos que o orgulho e a inveja nos endureçam? A história mostra que a verdade não é neutra. Ela sempre exige uma resposta. Sempre. E o testemunho de Lázaro, esse testemunho sem palavras, continua sendo um lembrete muito poderoso, né? Às vezes a forma como vivemos, a transformação na nossa vida, é o sermão mais impactante que podemos dar. Sem dúvida. A vida de Lázaro declarava o poder de Cristo de uma forma que nenhum discurso poderia igualar. Ele era a mensagem. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso que conversamos. Ao analisar essa passagem tão intensa, fica claro que a ressurreição de Lázaro funcionou como um divisor de águas. Não tinha espaço para neutralidade. Exatamente. A prova inegável do poder de Jesus forçou todo mundo a escolher um lado. E para a multidão, essa prova foi uma porta para a fé. Mas para a elite foi uma ameaça intolerável em todos os níveis. Ameaçava o poder político, a credibilidade teológica, a estabilidade financeira, mas, no fundo, ameaçava o orgulho deles. E como vimos, essa ameaça desencadeou uma reação baseada não na razão, mas na inveja e no medo, levando a uma das decisões mais sombrias de toda a narrativa. A de tentar apagar a evidência em vez de se render a ela. E a lição para nós permanece incrivelmente relevante. A história de Lázaro ilustra de forma dramática o poder de um testemunho autêntico, uma vida transformada. E ao mesmo tempo serve como um alerta solene sobre o perigo de um coração que se recusa a ver a verdade simplesmente porque essa verdade é inconveniente ou custosa. Agradecemos por nos acompanhar nessa análise. Esperamos que tenha sido edificante. E fica o convite para a nossa próxima conversa aprofundada.